Olá, hoje a gente vai abrir um dossiê que tem mais de 3.000 anos. É uma história que se passa, assim, por volta de 1000 a.C., mas parece um thriller de espionagem moderno. E não é aquela narrativa simples de herói contra vilão, né? De jeito nenhum. É um relato bem cru, sabe? Sobre traição, paranoia e o massacre que a história oficial, digamos, prefere não detalhar muito. A nossa fonte principal aqui é um roteiro narrativo que a gente está chamando de Dossiê Adulão. Ele reconstrói a perseguição do rei Saul a Davi. Uma perseguição implacável. Exato. E a nossa missão aqui é mergulhar nessa caçada para entender como a mentira de uma pessoa e a paranoia de outra podem simplesmente destruir uma comunidade inteira. E como esses padrões, né, de poder, de vigilância, ainda ecoam por aí. Pra gente sacar a dimensão disso, a gente tem que voltar no tempo. Pensa assim, Antigo Israel, Idade do Ferro. Cenário bem tenso. Muito. O clima político está pegando fogo. De um lado, você tem o rei no poder, Saul. Um cara que está cada vez mais inseguro, se sentindo ameaçado. Por tudo e por todos. Exato. E do outro lado, a estrela em ascensão, Davi. O herói nacional, o jovem que derrubou Golias. E que o povo adorava. O que, claro, vira uma ameaça direta para o rei. O país não está só dividido, ele está na beira de uma guerra civil. Cada passo, cada conversa é uma questão de vida ou morte. É nesse clima que a história começa. Com Davi em fuga. Ele chega a uma cidade chamada Nob. A cidade dos sacerdotes. Isso. E é importante a gente visualizar essa cena. Ele não chega lá com o herói que derrotou Golias, sabe, com toda a pompa. Não mesmo. A fonte descreve ele como um fugitivo. Sozinho, com medo, de mãos abanando. E é nesse estado de desespero que ele vai falar com o sumo sacerdote, um homem chamado Ahimelech. E para conseguir o que precisa, ele conta uma mentira. E que mentira? Uma mentira que é o gatilho, né, de toda a tragédia. Ele diz para Ahimelech que está numa missão secreta, super urgente, para o próprio rei Saul. O que, do ponto de vista dele, fazia sentido. Total, é pura sobrevivência. Ele está encurralado, precisa de comida, de um lugar para respirar, e não pode, de jeito nenhum, admitir que é um foragido do rei. Porque se ele falasse a verdade... Já era. Ahimelech teria a obrigação de prender e entregar ele. Então ele cria essa história e meio que força o sacerdote a cooperar. É uma jogada de mestre, mostra que ele é um estrategista rápido. Mas uma jogada com um custo que ele nem imaginava. Com custo impagável. E o Ahimelech cai na história. Totalmente enganado, ele resolve ajudar. E ele dá a Davi duas coisas que vão, assim, selar o destino de Nob. Primeiro, comida. O pão sagrado, que era o único que tinha ali. Certo. Mas o segundo item é muito mais pesado. Cheio de simbolismo. A espada de Golias. A própria espada? A própria, que estava guardada em Nob como um troféu de guerra. Mas a cena tem um elemento a mais, um detalhe que muda tudo. Que é? Tem um cara observando tudo, escondido. Quem era essa figura? Esse tal de Doeg, o Edomeu. Doeg é a peça-chave. É ele que transforma um ato de hospitalidade num ato de traição. Ele era o chefe dos pastores do rei Saul, um estrangeiro, um edomeu. Isso é importante porque a lealdade dele não era com o povo de Israel nem com os sacerdotes. Era diretamente com o chefe dele, com Saul. Exatamente. Ele estava em Nob por algum motivo, o texto diz que ele estava retido perante o Senhor, e ele vê a cena toda. O herói fugitivo, recebendo pão e, pior, a espada do inimigo que ele mesmo derrotou. Isso! E ele não fala nada. Não interfere, ele só observa, coleta informação e guarda. E a Fôncia tem uma frase que dá um calafrio. Qual? Diz que o silêncio de Doeg naquela tarde foi o prelúdio de um crime de guerra. Nossa. É pesado? E esse simbolismo da espada é muito forte, né? Não é só uma arma. De forma alguma. Pensa bem, a espada de Golias é o símbolo máximo do poder de Davi, da legitimidade dele como verdadeiro campeão de Israel. Talvez até o escolhido de Deus. E ao pegar aquela espada de volta... É como se ele estivesse pegando de volta o seu manto de herói. É a materialização de tudo que Saul mais teme. A popularidade e o poder de Davi. E o Doeg, o espião, vê tudo isso. E ele não vê um sacerdote ajudando um fugitivo com fome.
Ele vê um sacerdote armando o inimigo número 1 do rei. A informação sem contexto, nas mãos de um poder paranoico, é uma bomba relógio. Então ele pega a espada, o pão e sai de fininho, mas com o Doeg de olho nele. A vida dele não ficou mais fácil, imagina. Para onde ele vai? Ele faz algo que parece loucura total. Ele foge para Gate. Gate, a cidade dos filisteus. Uma das principais, ou seja, a terra natal de Golias. Ele vai se esconder justamente no meio do território inimigo. É uma aposta altíssima, quase suicida. E dá certo. Eles não o reconhecem. Reconhecem na hora. Os servos do rei de Gate olham para ele e tipo... Ei, esse não é o Davi, o rei da terra deles. Aquele de quem as mulheres cantavam... Saul matou seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. Exato. Ele é desmascarado no momento em que pisa lá. Tá encurralado no coração do território inimigo, não tem pra onde correr. E como ele sai dessa? Aqui vem uma das cenas mais impressionantes e desesperadas da história. Ele recorre a uma performance. Ele finge que enlouqueceu. Como assim? A descrição é muito gráfica. Ele começa a fazer riscos nos portões da cidade, como um prisioneiro desesperado, e deixa a saliva escorrer pela barba. Ele se transforma num louco completo, inofensivo. Que humilhação! Mas do ponto de vista estratégico, é genial. É genial. Mas pensa no custo disso. O herói nacional, um matador de gigantes, tendo que se rebaixar a esse ponto para sobreviver. É o fundo do poço. Total. O rei de Gate olha para ele e diz algo como: por que vocês me trouxeram esse maluco? Já não tenho loucos o suficiente por aqui? Tira ele da minha frente. Ele se torna tão patético que deixa de ser uma ameaça. Isso, é um retrato do fundo do poço. Mas também mostra a versatilidade dele. Ele sabe ser guerreiro quando precisa e sabe ser um louco inútil quando a situação exige. Ele entende que às vezes a maior força é parecer completamente fraco. É genial do ponto de vista estratégico, sem dúvida. Mas isso não deixa uma marca. Ele é o herói de Israel. Ter que se humilhar desse jeito... Com certeza deixa. É a perda total da dignidade. Isso é algo que vai moldá-lo. Ele aprende na pele o que é ser completamente despojado de tudo. Status, honra, poder. Essa experiência de humilhação absoluta é parte do que mais tarde vai permitir que ele se conecte com outras pessoas que também foram quebradas pelo sistema, sabe? Entendi. Ele não é mais só o herói dourado. Não, ele é alguém que conheceu o desespero de perto. A fonte até levanta uma questão interessante. Que é? Será que foi 100% fingimento ou o trauma da perseguição constante o levou a um colapso genuíno? Um momento de verdadeira insanidade. A gente nunca vai saber. Enquanto isso, a bomba relógio que ele deixou em Nob está prestes a explodir. Doeg finalmente entrega seu relatório a Saul. E aí Saul explode. É a paranoia em sua forma mais pura e destrutiva. Ele não faz perguntas, não investiga. Ele já tem a verdade dele. Exato. Ele ouve o relato de Doeg e sua mente já cria a narrativa completa. Aimeleque e todos os sacerdotes de Nob estão numa grande conspiração com Davi para derrubá-lo. Ele convoca Aimeleque e os outros 84 sacerdotes e os acusa diretamente de traição. Aimeleque tenta se defender, diz que sempre foi leal. Que achava que Davi estava a serviço do rei. Mas Saul não ouve. A mente dele já está fechada. E ele ordena a execução deles ali na hora. E aí acontece algo incrível. A fonte destaca que os próprios guardas de Saul, os soldados dele, se recusam a cumprir a ordem. É um motim silencioso. Exato. E esse momento é fundamental. Mostra o quão longe Saul foi. Seus próprios homens, que juraram lealdade a ele, olham para aquela ordem de matar sacerdotes desarmados e pensam: não, daqui eu não passo. Eles traçam uma linha moral no chão. E isso revela o isolamento de Saul. Sua paranoia o tornou tão irracional que até seus seguidores mais leais reconhecem a loucura. Mas o poder autoritário sempre encontra alguém disposto a fazer o serviço sujo. E esse alguém é Doeg. Claro. Doeg, o estrangeiro. Ele não tem os mesmos escrúpulos. Ele não tem nenhuma ligação com aquela linhagem de sacerdotes.
A lealdade dele é puramente transacional. Ele serve a Saul. Saul dá a ordem e ele cumpre, sem hesitar. E o que ele faz é um massacre. Os números são brutais. A fonte diz que Doeg mata os 85 sacerdotes. Mas não para por aí. A ordem de Saul é exterminar a cidade inteira. Sim, é uma aniquilação completa. Homens, mulheres, crianças e até os animais. Nob, a cidade dos sacerdotes, é varrida do mapa. A fonte é muito clara ao enquadrar isso não como uma batalha ou uma punição, mas como o que hoje a gente chamaria de limpeza étnica. Nossa, Saul não está só eliminando um suposto traidor. Ele está destruindo toda uma rede de apoio, um centro de poder religioso que ele suspeita que poderia ser leal a Davi. É um ato de terror de Estado para mandar uma mensagem. quem ajudar meu inimigo terá o mesmo destino. Exatamente. E Davi fica sabendo disso? Sim. Um dos filhos de Aimeleque, chamado Abiatar, consegue escapar e leva a notícia a Davi. E a reação de Davi é de uma culpa avassaladora. Ele olha para um único sobrevivente e diz uma frase que o assombraria para sempre. Eu sou a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Ele assume a BO, basicamente. Totalmente. Ele entende que a mentira dele não puxou o gatilho, mas foi ele quem carregou a arma. Esse peso, essa responsabilidade pelo massacre de Nob, se torna uma parte central da sua jornada. Depois de um evento tão traumático, a história muda de tom. Davi foge para um lugar chamado Caverna de Adulão. Ele não está mais sozinho, certo? Não. A notícia se espalha e as pessoas começam a procurá-lo. E o perfil de quem se junta a ele diz tudo. Não é elite. Longe disso. Não são os generais ou os ricos. A fonte lista exatamente os perfis. Primeiro, sua família, que também estava em perigo, e depois, todos os que se achavam em aperto, e todo endividado, e todos os amargurados de espírito. Basicamente um exército de rejeitados? É isso. Os quebrados, os marginalizados, os endividados, os descontentes com o regime de Saul. Cerca de 400 homens se juntam a ele naquela caverna. E ali, na escuridão de uma caverna com um bando de desajustados, nasce uma espécie de reino paralelo. Não é exatamente essa a ideia. É a base do poder futuro de Davi. Ele não se torna líder por decreto, mas por atrair aqueles que o sistema quebrou. Uma coalizão dos oprimidos. Exato. E pensa na dinâmica. A lealdade que nasce ali no perigo, na fome, na rejeição mútua, é muito mais forte do que a lealdade baseada em medo que Saul exigia. Naquela caverna, ele deixa de ser só um fugitivo. E se torna o líder de um movimento de resistência. Mas que tipo de exército é esse? Endividados, amargurados? Isso soa como um grupo instável, difícil de controlar. Como Davi, que também está no fundo do poço, consegue impor liderança a um bando desses? Essa é a grande questão. E é aí que a genialidade da liderança dele aparece. Ele não lidera pela força bruta ou pela hierarquia rígida, como Saul. Como ele faz, então? Pelo exemplo e pela empatia. Ele é um deles. Ele também perdeu tudo, foi humilhado, está sendo caçado. Ele entende a dor e a raiva daquelas pessoas. Ele lhes dá um propósito, uma causa. Eles não são mais apenas endividados ou amargurados. Eles são os valentes de Davi. Ele transforma a fraqueza deles em força e a rejeição deles em identidade. É uma liderança carismática forjada no fogo. Exatamente. Essa história do Doeg, da vigilância, me soa muito familiar. É quase o arquétipo do informante que usa uma informação, muitas vezes fora de contexto, para destruir a vida de alguém. Tudo em nome de uma suposta lealdade a um poder. O padrão é atemporal e por isso é tão importante a gente analisar de forma neutra o que está acontecendo ali. Certo. Você tem um líder inseguro que se sente ameaçado. Esse líder usa um aparato de vigilância, no caso, informantes como o Doeg, para monitorar as ameaças que ele percebe. E uma informação, mesmo que baseada numa mentira, serve como justificativa. Exato. Para uma escalada de violência contra qualquer um rotulado como inimigo ou traidor. A história de Nob é um estudo de caso perfeito. A narrativa oficial de Saul seria: eliminei traidores para proteger o reino.
Mas a realidade que o dossiê mostra é um massacre de inocentes baseado numa paranoia alimentada por desinformação. E essa perseguição continua. A fonte termina essa fase da fuga com uma imagem muito forte. Num lugar chamado Sela Amalecote. O que acontece lá? É uma cena quase cinematográfica. Saul está caçando Davi e finalmente o encurrala. Eles estão no mesmo monte, mas separados por uma grande formação rochosa. Um de cada lado. Um de cada lado. A fonte diz que Saul e seus homens estavam de um lado e Davi e seus homens, do outro. Tão perto que podiam se ouvir, mas não podiam se tocar. E o nome do lugar? O próprio nome Sela Amalecote é traduzido como Rochedo das Divisões ou Pedra da Separação. É o símbolo perfeito do estado em que eles se encontravam. Uma nação e dois futuros líderes divididos por uma rocha, prestes a colidir. É uma imagem poderosa para fechar esse capítulo da história. Um país literalmente rachado ao meio. É um final que a fonte propõe. Ela encerra dizendo algo como: o silêncio sobre o que aconteceu em Nob ainda ecoa. E isso levanta uma provocação. Sim. A história que a gente conhece é feita tanto pelo que é contado, celebrado, quanto pelo que é silenciado. O massacre de Nob é uma nota de rodapé bem inconveniente na biografia de um dos maiores reis de Israel. Acaba sendo esquecido, minimizado. Exato. O que nos faz pensar, se esse é um desses silêncios da história, um evento brutal que foi meio que varrido para debaixo do tapete para não manchar a narrativa maior. A pergunta que fica e que a fonte deixa no ar é: que outras narrativas de poder, hoje, ao nosso redor, podem estar sendo construídas sobre eventos, vozes ou verdades que foram convenientemente apagadas ou silenciadas? A história é definida tanto pelas vozes que ouvimos, quanto pelos silêncios que não questionamos. E o eco silencioso de Nob nos lembra de sempre perguntar o que pode ter sido deixado de fora da história oficial.